E o domingo começa positivo, logo de manhã, Vênus fazendo sextil com o nó do norte, e às 2h06 da tarde, a Lua trígono com Marte. Bom, é uma Lua que está em Escorpião, que é um signo de água, Marte está em Peixes, Marte e nó do norte, os dois estão em Peixes, que também são signos de água, então isso favorece muito a parte religiosa, é um domingo santo, né, fechando a Semana Santa, domingo de Páscoa. Vênus fazendo sextil também traz harmonia, paz, tranquilidade, é bom para artes, bom para essa parte religiosa, de sensibilidade. Agora, às 18h28, né, quase 6h30 da tarde, aí começa uma época um pouquinho mais tensa, né, de Lua com oposição a Urano, e depois às 7h22 o Sol em quadratura com Júpiter. Então pode haver exageros, talvez algum tipo de briga, situações imprevistas, né? O Urano traz imprevisibilidade, pode ter até alguma coisa ligada à eletricidade, uma queda de energia, tem chovido em algumas regiões, né? Pode acontecer isso também. E a Lua fica fora de curso das 6h28, que é a hora desse último aspecto da Lua, né? A Lua de fora de curso é isso, né? A partir do momento em que ela faz o último aspecto até ela mudar de signo. Então, desde essa oposição com Urano até as 8h32 da noite, que é quando ela entra em Sagitário, tá esse período de Lua fora de curso. Então, lá para o finzinho do domingo, melhor se recolher mesmo, ficar tranquilo, evitar problemas, brigas, né? Esse Sol quadratura com Júpiter também traz exageros, então do fim da tarde, né, até o começo da noite, é melhor prestar atenção, né, cuidado para não comer demais, né, muito chocolate. Sol quadratura com Júpiter pode ter isso também, né, Júpiter é meio guloso. Cuidado com coisas gordurosas, com bebidas, né. E às 11h06 da noite tem a Lua gibosa disseminadora. É o finzinho da Lua cheia, em que ela ainda distribui tudo que ela tem para crescer, né? A Lua cheia é uma lua de crescimento, o próprio nome diz, né? Ela vai crescendo até ela ficar com o máximo de energia. E ainda mais que é uma Lua em Sagitário. Então, essa Lua em Sagitário é como se fosse a própria Lua que tem o potencial para crescer, ela já está na fase crescente e ainda em Sagitário, que também é um signo de crescimento. Então, aqui se inicia um período muito bom que vai até ainda terça-feira. Então, na segunda-feira, a Lua faz trígono com Netuno e depois com Saturno, né? Com Netuno a 1h20 da manhã e com Saturno às 9h20 da manhã, os dois no comecinho de Áries, é uma lua que está em Sagitário, então muita energia, muita força, muita coragem, muita disposição, é bom para começar coisas, para botar o que estava parado para andar. É uma lua de muita atividade, de muita energia. Faz o sextil com Plutão, que está em Aquário, então também é bom para coisas inovadoras, para coisas ligadas à ciência, à tecnologia, invenções. Se existir algum assunto difícil de lidar, alguma conversa complicada, o momento é agora, que é agora que destrava tudo. Então, como eu disse, desde 11 e pouco da noite, né? 11h06, que é a hora da Lua, até quando a Lua entra em Sagitário, é uma época muito, muito boa, muito propícia, né? Para coisas crescerem, coisas andarem, coisas deslancharem. Na terça-feira, né, eu disse que continuava até terça, às 8h04 da manhã, a Lua faz trígono com o Sol, também é uma Lua muito poderosa, né, ela está em Sagitário, o Sol está em Áries, então continua esse grande potencial de energia, só que aí, quase 15 para as 2 da tarde, a Lua faz quadratura com o Mercúrio. Então, aqui pode ter desencontro entre mente e sentimento, entre razão e emoção, pode dar algum tipo de desentendimento. Não é bom para a parte de negócios, de acordos, né, que Mercúrio rege tanto Gêmeos, que é a parte da comunicação, dos estudos, quanto Virgem, que tem a ver com comércio, com a parte mais do trabalho, do dia a dia do trabalho, da rotina. Então, essa parte de documentos, de contratos, isso tem que prestar mais atenção que pode dar algum probleminha. Na quarta de manhã, a Lua ainda continua um pouco estressada, né? Porque ela faz quadratura com Marte, então aqui pode dar brigas,
gastos desnecessários de energia, que pode ser ou por brigas ou por alguma outra coisa que desgaste sem necessidade, né? A gente teve no domingo a Lua trígono Marte, que é energia bem canalizada, e essa Lua quadratura Marte dá uma energia mal canalizada, pode dar acidentes, por exemplo, por falta de atenção, por pressa, por impaciência. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Aí ela fica fora de curso desse horário de 6h51 até as 9h05. Aí entra a Lua em Capricórnio. Aí tá mais voltada para carreira, para negócios. É uma Lua que tem mais paciência, que faz as coisas com tempo, buscando a excelência, com planejamento. Muda bastante, né? Quando ela sai de Sagitário e vai para Capricórnio. Aí faz um sextil com Urano que está ainda no finzinho de Touro, continua na verdade aqui eu estou falando não da Lua, né, estou falando do Marte, né, a Lua está em Capricórnio, mas é o Marte que faz sextil com Urano, então é energia voltada para novidades, para criação, para criatividade, para mudanças, para ventos novos soprando na nossa vida, né? E aí depois de novo a Lua entra numa época um pouquinho mais estressada, porque ela está em Capricórnio, faz quadratura com Netuno e com Saturno que estão em Áries. Então aqui pode ser aquela coisa de eu quero fazer tudo muito rápido e precisa de mais tempo. Ou o contrário, estou tentando fazer as coisas no meu tempo e estão me apressando, fica um descompasso de velocidade, de ou querer muito e ainda não ser possível, ou de ficar ainda numa velocidade muito lenta e as coisas, as situações, o entorno estarem demandando algo mais rápido. Na quinta-feira, bom, logo de manhã o Mercúrio sai da sombra. O que é isso? O Mercúrio foi até esse grau 22,33 de Peixes, ele ficou retrógrado, ele voltou até o comecinho de Peixes, aí depois ele saiu da retrogradação e ele fez a terceira passada por todo esse caminho até chegar nesse grau 22,33 de Peixes. O que isso quer dizer? A partir daqui, esses graus desse finzinho de Peixes até entrar em Áries e tudo, não é mais a época da revisão. A revisão acabou aqui. Então, tudo que foi tratado, discutido, resolvido, prometido, se tinha que voltar atrás, a revisão acabou nesse momento. Então, daqui para diante é só para frente que se anda mesmo. Depois a Lua faz trígono com Vênus. É muito bom para concretizar coisas, né? Porque é uma Lua que está em Capricórnio com a Vênus que está em Touro, são dois signos de terra, então muito bom para questão de trabalho, para dinheiro, para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro, para pensar de maneira pragmática em resultados. Depois, grande momento, Marte entra em Áries. Então, a gente já está numa época muito ariana, né? O Sol em Áries, Saturno, Netuno em Áries. O Mercúrio ainda está em Áries também. Vênus já está em Touro, né? Mas está uma concentração de planetas em Áries. Então o Marte vem aqui, ainda mais ele que rege Áries, para aumentar ainda mais essa energia ariana. Então aqui todo mundo vai sentir mais disposição. Marte, eu sempre falo em energia, né? Porque ele é o planeta que rege Áries, que é o primeiro signo, que tem a ver com essa explosão de energia. Então aqui todos nós estaremos mais energizados, com mais coragem, mas também com mais impaciência, com mais precipitação. Então tem que tomar cuidado para não fazer as coisas no impulso. Tem o lado positivo e o negativo, né? E aí a Lua faz oposição a Júpiter. A Lua está em Capricórnio, Júpiter está em Câncer. Esse embate pode ser entre situações domésticas de casa, de família, que é Júpiter, né, que está em Câncer, e a Lua que está em Capricórnio, carreira, trabalho, reputação, né, lugar na sociedade. Então tem aqui um descompasso, né? Quando existe uma oposição, o ideal é os dois se encontrarem no meio, um ceder um pouquinho de um lado, o outro do outro, em achar um lugar comum, né, entre eles. Pode dar exagero também, né? Sempre que a gente fala de quadratura, oposição com Júpiter, a tendência é ao exagero. Na sexta-feira vem o quarto minguante que apazigua um pouco todo esse exagero
né, de Lua oposição Júpiter, Marte em Áries, né, esse excesso de energia, quando chega na Lua minguante, dá uma baixadinha nisso, né, fica uma coisa um pouco mais tranquila. Daqui em diante a Lua só vai fazer aspectos positivos. Então o último estresse, vamos dizer assim, da Lua nessa semana foi na quinta-feira. Então entra a Lua minguante, é uma época boa para dieta de emagrecimento, para cirurgias, para se recuperar de qualquer situação, né? Porque o corpo não está mais absorvendo tanta água quanto na época da lua cheia, então aqui não dá inchaço, né? Que pode resultar de algum procedimento de cirurgia. Então é época boa para finalizar situações, para arrumar a casa, tanto a nossa casa física quanto as nossas emoções, os pensamentos. É época de fazer o fechamento desse ciclo, né? A gente está fechando a alunação de peixes, a próxima lua agora vai ser a lua nova de Áries. Então, fechar, né? Peixe já é o último signo do zodíaco, para quando começar agora essa lua nova de Áries, a gente iniciar uma nova etapa, um novo ciclo, mesmo que seja esse ciclo de um mês, né, que dura a lunação, que dura a lua, passa por todo o zodíaco, né, começar de maneira mais limpinha depois de ter organizado tudo. Então aqui a lua faz sextil com Mercúrio, trígono com Urano, é bom para estudos, para criatividade, para invenções, para tudo que faça a mente melhorar e se expandir, querer aprender, trocar ideias, comunicação, amizades, redes sociais, a parte de negócios também de Mercúrio, né? Ele é o planeta que tem a ver com comércio, então tá tudo bem favorecido aqui. Aí ela entra no estado fora de curso, dura pouquinho tempo, né? De 7h30 a quase 9 horas da noite. Depois a Lua faz sextil com Marte, como eu disse antes, né? Quando ela está de bem com Marte, é uma energia bem canalizada. E aí a Lua entra em Aquário. Então, a Lua em Aquário tem a ver com a Lua trígono Urano, né? Voltada para novidade, para originalidade, para surpresas, para situações surpreendentes, para inovar, para que ventos novos soprem na nossa vida. Sábado continua a Lua de bem com o céu. Aqui ela faz um sextil com Netuno e com Saturno. Então, Saturno e Netuno estão em Áries, a Lua está em Aquário, ela faz conjunção com Plutão, que também está em Aquário, então continua esse clima essa boa fase para inovação, para descobertas, para invenções, para estudos, para trocar ideia com os outros, para aprender, ensinar, esse ciclo intelectual, racional, de expansão de situações da mente está muito favorecido. Então, eu acho que no geral tá uma semana bem interessante, né? Assim, a Lua fazendo movimentos por primeiro signos de fogo, né? Então, em Sagitário, fazendo aspecto com Áries, que também é de fogo, então muita energia, muita ousadia, muita coragem, muita iniciativa. Depois a Lua em Capricórnio traz esse lado mais pé no chão, pragmático, voltado para resultados, para ganhos, inclusive financeiros. E termina essa lua em Aquário aberta para inovações, para a mente se expandir, para trocar informações. Está uma semana bem positiva. E o Mercúrio sai da sombra também, né? O que também é maravilhoso.